Oi, gente, boa noite. Beleza. Vou te apresentar aí para o pessoal e a gente começar de fato agora. Tá bom, beleza. Vou chamar o Chaves também aqui para entrar Vamos com a lá. gente. Vamos fazer a abertura então, né, Nicolas? Vamos. É bom que já foi um ensaio, né, Rodrigo? É isso aí, ainda bem, né? Que a gente teve a oportunidade e tu tava, nota 10, cara, nota 10. Você viu, foi só aquecimento, agora sim. Nota 10, né? Então, vamos dar aí, boa noite a todos, tá? É um prazer aí, do Frio e a TCL juntos estarem proporcionando a vocês aí esse treinamento, tá? Eu sou suspeito para falar, mas eu conheci todo o pessoal da TCL, tá? O pessoal que está entrando no mercado nacional com muita força aí na área de climatização. E, ô Nicolas, eu queria até complementar, tá? Eu vi um pouquinho ali da tua fala e tu vai falar para todos os instaladores agora, mas eu queria trazer um ponto que eu vou deixar assim, ó, uma pulga atrás da orelha do nosso cliente. Fale com o seu vendedor, nós estamos com uma ação especial até o dia 30 desse mês, na do Frio, em parceria com a TCL, que o instalador vai gostar e, cara, é bom, vai ganhar dinheiro, né, e vai ajudar ele muito aí com o seu cliente também, tá? E falando da marca, é uma marca sensacional, a do Frio tem uma parceria muito boa com a TCL, tá? E a gente sabe que também tem um ponto ali que fica aquela pulga atrás da orelha do instalador quando uma máquina, uma marca nova entra no mercado assim, com muita força, repentinamente. Cara, e a garantia? Né? Cara, a garantia é muito fácil do produto. A do Frio, ela pode auxiliar o instalador junto também, ou o consumidor, dar os caminhos para a TCL, para facilitar uma garantia com a TCL. Então, cara, fiquem à vontade, desfrutem aí desse treinamento, tá? Nicolas aí vai dar um baita overview aí da marca, muito melhor do que eu, né? Mas aproveitem a noite. Em nome da do Frio aí, a gente agradece. Valeu, Rodrigo, obrigado pela introdução aí, você já serviu de aquecimento e a gente vai agora aí com base no que o Rodrigo comentou, realmente a marca vem com muita força para o Brasil, apostando muito forte aqui no Brasil. Tanto é que a gente, como empresa, que como sempre TCL, a gente teve um crescimento muito grande. A TCL hoje é a terceira maior produtora de ar-condicionado no mundo. Então, essa força ela veio de fora aqui para o Brasil. A gente começou no finalzinho de 2019, nesses quase aí 3 anos e meio, 4 anos de operação, a gente já tem uma força muito expressiva aqui no mercado brasileiro. E, obviamente, isso trouxe também muitos produtos aqui para o nosso mercado. Então, a gente trouxe o que a gente tem de melhor, de tecnologia lá fora, aqui para o Brasil. Né? E hoje, em parceria com a do Frio, a gente oferece toda a nossa solução de produto, a gente oferece através da do Frio. E o que o instalador hoje, quando você vai instalar uma máquina da TCL, o que você tem de diferencial? O Rodrigo falou um pouco de garantia. Hoje, nossos produtos eles têm 2 anos de garantia, mais 10 anos de garantia no compressor, nos modelos inverter. Essa garantia, ela inclusive está atrelada a um processo de manutenção, então o consumidor ele precisa fazer uma manutenção nesse equipamento, que é bom porque gera serviço recorrente para o instalador. E um outro ponto importante é a questão da qualidade dos produtos e diferenciais. Hoje, se a gente pegar a nossa linha de produtos, principalmente os modelos inverter, hoje a gente tem do modelo on-off até 30.000 BTU e do inverter nós vamos até o modelo piso-teto com 56.000 BTU. Então, de 9 no split até 32 para o modelo inverter e piso-teto até 56. E hoje o que nós temos de diferencial? Se a gente pegar a nossa linha Elite A2 inverter, é um produto que tem função de esterilização, por exemplo, ele vai até 60 graus de temperatura na unidade evaporadora. Com isso você elimina aí vírus, você elimina todo tipo de bactéria que está incrustada nesse trocador de calor. Hoje é um diferencial, uma função que ninguém tem no mercado. Além disso, esse produto ele funciona a altas temperaturas externas. Então, é um produto que até 54 graus de temperatura externa, ele vai proporcionar 100% da capacidade nominal dele e do rendimento. Ou seja, é um produto que você vai instalar, você vai ter a segurança
de que o consumidor, naquele dia de extremo calor, não vai estar ligando, dizendo, pô, mas meu produto parou de funcionar e tal, enquanto é uma questão de limite do equipamento. Então, hoje a gente consegue ter um produto que atinge até 54 graus de temperatura externa. Além disso, dentro da nossa linha, a gente tem o T-Pro Inverter também, é um produto que já nasce com o R32, então uma tendência aí do nosso mercado, de cada vez mais a gente vê os produtos com o fluido refrigerante R32, além da questão de esterilização, que esse produto também tem, funcionamento a altas temperaturas, esse produto ele agrega mais algumas funções, como a função brisa, por exemplo, onde ele evita aqueles jatos de ar frio direto na pele. Além disso, tem conectividade Wi-Fi, você consegue controlar esse produto pelo aplicativo ou por comando de voz, e é um produto pensado para o instalador. Por quê? Esse produto você consegue desmontar ele e montar, remover toda aquela carenagem plástica sem utilizar uma chave de fenda. Você vai ter apenas um parafuso que fixa a caixa elétrica e todos os demais componentes ali plásticos desse produto que formam essa carenagem, você consegue desmontar e montar só com um engate rápido. Então, facilita muito na questão de montagem e desmontagem. Você tem um processo tanto de instalação quanto de limpeza muito mais facilitado. Suporte de parede, por exemplo, já vem com suporte para deixar o produto em 45 graus de ângulo para você fazer a instalação. Dreno, você consegue passar dos dois lados. Além disso, os produtos da linha Inverter hoje da TCL, você pega a linha Elite A2, todos os nossos produtos de 9 até 18 mil BTU utilizam a mesma bitola de tubulação. Então, isso é mais economia na hora da instalação. Você vai economizar cobre, você vai economizar em tubo, ou muitas vezes numa instalação onde já foi passada a tubulação, você consegue até indicar um produto de maior capacidade para o seu cliente. E além disso, ainda a gente complementa com a nossa linha piso-teto, também produtos inverter, capacidade de 36 e 55 mil BTU, produto extremamente robusto, 100% inverter, com válvula de expansão eletrônica, já vem com todos os sensores de proteção, então um custo a menos aí na instalação, vem com sensor de temperatura, sensor de alta pressão, sensor de baixa pressão, é um produto extremamente silencioso, entrega uma capacidade hoje real de 36 e 55 mil BTU, produto com tratamento anticorrosão, então você pode colocar em um local que tem maresia, um local extremamente agressivo, é um produto que vai ter uma durabilidade muito boa. Então, a TCL vem com toda a força aí para o Brasil, com um portfólio aí já completo da nossa linha de produtos, é uma parceria muito forte com a do Frio. Então, todos os nossos produtos hoje, vocês conseguem encontrar na do Frio. A gente está com essa parceria não só na questão comercial, mas de treinamentos também. A gente tem um programa de treinamentos em conjunto com a do Frio, ao longo de todo o ano, de toda a temporada, onde vocês podem também conhecer em muito mais detalhes os produtos aí da TCL. Bom treinamento para todo mundo. Passo a bola agora aí para a Dina. Obrigado, Nicolas. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso treinamento. Primeiramente, é um agradecimento, né, à do Frio pelo convite. E estou bem animada para compartilhar conteúdos com vocês hoje. Nosso conteúdo a gente vai falar sobre gestão financeira, né? Um conteúdo que eu adoro falar sobre isso, falar de dinheiro, é muito importante para todos nós, né? Então, no nosso encontro de hoje, então, quem está chegando, quem está nos assistindo, já dá um alô aqui, por favor, no chat. Vai comunicando, vai compartilhando, quem mais devia estar aqui nesse treinamento com a gente. Mas a gente vai começando o nosso encontro de hoje. E aí eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu vou falando aos pouquinhos e vou me apresentando, mas é importante, eu sempre trago alguns avisos iniciais, né? Eu estou aqui vendo vocês, não estou vendo vocês, mas estou aqui na escuta, então qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem comentar aqui no chat, que a gente vai respondendo as dúvidas ao longo do nosso encontro. Pensem que a gente está tentando aproximar cada vez mais, né? Então, podem mandar dúvidas aqui no chat, tudo que vocês precisarem, e a gente vai conversando ao longo do nosso encontro de hoje. E a ideia de hoje é a gente começar falando sobre gestão financeira, né? Como a gente fala sobre gerenciamento
das finanças do nosso negócio. Então, quando eu estou pensando, né, na gestão do meu negócio, quero organizar as minhas finanças, por onde eu começo efetivamente? Mas antes de tudo, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Dina Prates, eu sou educadora financeira, sou filha da Dona Rosa e do seu Dino, como eu sempre gosto de dizer, né? Sou uma sonhadora na prática, que adora planejar, adora pensar o futuro, enfim. E sou contadora e administradora de formação, atuo como educadora financeira e como consultora financeira, pensando e ajudando as pessoas a organizarem as suas finanças e organizarem os seus negócios. Então, meu principal foco hoje é aprender que a gente tenha uma relação melhor com o dinheiro, com os nossos recursos, e tenha tranquilidade para poder ter acesso à qualidade de vida, ter acesso aos nossos sonhos, né? Eu sou CEO na Dina Prates Finanças, mas também sou sócia da Rosas e Fibras e do Espaço Interdisciplinar Estrela Preta, onde a gente fala também sobre finanças, educação, psicologia, várias outras coisas. Eu costumo dizer que eu não sou uma educadora financeira tradicional, né? Aquelas que só mandam as pessoas economizarem ou guardar dinheiro, mas eu gosto de falar da nossa realidade, né? Da realidade cotidiana e como eu vou aprendendo a administrar muitas vezes o meu dinheiro, não só para acumular o capital, mas para poder acessar a qualidade de vida. Então, fiquem tranquilos. Eu sempre digo, todo conhecimento é válido e a gente sempre tem uma regra em todos os nossos encontros. É a gente pensar que sempre eu posso compartilhar esse conteúdo e esse conhecimento com alguma pessoa. Então, tudo que vocês puderem compartilhar com alguém por aí, né? Que vocês aprenderem hoje, que vocês acessarem hoje, sempre compartilhem com mais pessoas, porque a gente precisa aprender a lidar com o nosso dinheiro coletivamente. E aí, o que a gente vai falando no nosso encontro? Qual é a ideia de hoje, né? Eu separei alguns tópicos principais para a gente ir abordando nessa palestra. E a primeira coisa que a gente vai começar falando é como a gente olha para a nossa vida pessoal e olha para a vida do nosso negócio, como que a gente faz essa separação de custos, porque eu sei que às vezes são muitas demandas para administrar, né, no nosso cotidiano. E na realidade, que eu tenho muitas demandas profissionais e tem as demandas no campo pessoal, como eu vou organizando tudo isso em cada coisa, em cada lugar? Então, essa ideia é a gente falar sobre essa separação, essa necessidade de separação, de ver a minha vida pessoal, ver a vida financeira do meu negócio. Depois, a gente vai falar sobre gestão de finanças pessoais e a gestão das finanças do meu negócio, né? Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar, para onde eu preciso olhar primeiro. A gente vai falar um pouquinho sobre precificação, entendendo que ela é muitas vezes a base do nosso negócio, é um dos pontos mais importantes assim que a gente tem para pensar os nossos recursos, né? Porque nem sempre a gente vai ter um recurso tão disponível assim. Mas como é que eu penso em otimizar o dinheiro que eu estou ganhando, né? Em valorizar a minha mão de obra, valorizar o meu trabalho. Então, a gente precisa falar sobre precificação. Depois, a gente vai falar sobre controle financeiro. E aí, fiquem até o final. Eu sempre trago muitas dicas de diversas formas, tanto nessa organização financeira pessoal, como na organização financeira do negócio, mas eu trouxe um combo de indicações para vocês também no final do conteúdo de hoje. Beleza? E aí, gente, para a gente começar a entrar no nosso conteúdo de hoje, né? Por onde que a gente vai começar, de fato, falando, né? O que a gente vai começar trabalhando? A gente vai começar falando da separação do nosso dinheiro, né? Das finanças pessoais, das finanças do meu negócio. Muitas vezes eu trabalho com muitos empreendedores que têm as suas finanças pessoais e as finanças do seu negócio tudo misturado, porque não conseguem separar ainda, né, o que é meu, o que é de fato, né, pessoa física ou o que é realmente da pessoa jurídica. E aí, qual é a estratégia que a gente pode ter para conseguir olhar para esses dois momentos, né? Eu sempre gosto de orientar todos os empreendedores, todas as pessoas empreendedoras, que a gente sempre lembrar que a gente tem duas vidas. Eu tenho a minha vida da pessoa jurídica, eu tenho a minha vida pessoal. E quando eu estou falando da minha vida pessoal, é que a Dina, pessoa física, gosta de sair para comer com a família, gosta de fazer suas comprinhas no final de semana,
né? Gosta de fazer viagens, várias outras coisas. Mas a Dina, pessoa jurídica, né? A Dina Prates Finanças, meu CNPJ, tem seus custos, tem a sua responsabilidade, precisa ter a sua organização, né? Tem fornecedores para pagar, tem os seus clientes, enfim, tem as suas obrigações. E no decorrer do cotidiano da vida empreendedora, muitas vezes as duas coisas acabam se misturando, né? E eu vou trazer um exemplo muito clássico para vocês, né? Muitas pessoas começaram a trabalhar durante a pandemia, abriram seus negócios ou começaram a organizar o seu negócio em casa. Como é que eu separo o que era realmente o meu custo pessoal com o custo do meu negócio, né? Como é que eu entendo essa separação? Então a gente precisa entender que eu preciso falar desses dois pontos. E essas vidas, elas precisam estar separadas. Então, às vezes, eu começo com essa pessoa física, essa pessoa jurídica, tudo junto e misturado, como eu digo, né? E até o momento em que eu começo a separar cada uma em cada lugar. Então, preciso entender que eu preciso ter uma conta para minha pessoa física, por exemplo, e preciso ter uma conta para minha pessoa jurídica, porque senão a minha tendência é sempre misturar os dinheiros. Então, recebi do meu cliente hoje, entrou o valor do meu cliente, né? Caiu ali na nossa conta e a primeira coisa que a gente já faz é, precisei ir no supermercado, pegou a conta, pegou o cartão ali que a gente da empresa, do negócio, para ir no supermercado, para pagar uma conta pessoal. E aí, muita gente me pergunta, tá, Dina, beleza, se isso não é o correto, eu tenho que separar as duas vidas, tenho que separar as minhas contas, separar os dinheiros e os gastos, né? Mas como eu faço isso na prática, na realidade? Porque tá tão mais fácil, muitas vezes, o dinheiro que a gente está acessando ali, né? Trabalhei o dia inteiro, é muito mais fácil na minha necessidade do dia a dia, já utilizar o cartão da empresa ou utilizar minha conta pessoal, pedir para o meu cliente transferir para minha conta pessoal. E como que eu faço isso na prática? A gente precisa começar, né, olhando para essas duas coisas separadas e entender que eu vou precisar ter um momento para fazer a minha gestão das minhas finanças pessoais e eu preciso fazer o momento da gestão do meu negócio, da gestão financeira do meu negócio, para conseguir ter o controle de cada um. E por que isso é tão importante? Porque no momento que o meu negócio começar a crescer, né? Hoje eu tenho uma determinada quantidade de clientes, né? E aí vou acessando eles, aí o dinheiro entra, ainda não tenho um controle diário, ainda não faço um controle semanal, tudo bem. Só que conforme for aumentando a demanda, como é que eu entendo se eu estou realmente tendo lucro dentro do meu negócio? Como é que eu consigo entender se aquilo está realmente sendo vantajoso para mim? Como é que eu estou conseguindo entender se eu estou conseguindo me pagar e pagar todos os custos sem separar as coisas, né? Vai ficar muito difícil, porque quando eu abrir o extrato bancário, vai estar lá gastos, o gasto que eu fui no supermercado, vai ter a gasolina, vai ter a compra do material, da matéria-prima, vai estar tudo misturado. Então, para eu conseguir crescer e dar os próximos passos, eu também preciso estabelecer essa relação com esta organização, essa separação dessas contas. E aí, nessa separação dessas contas, a gente começa primeiro olhando para as nossas finanças pessoais. Eu sou muito chata em relação a isso, eu sempre brinco com todo mundo assim, eu sou muito chata nisso. Falo assim, gente, eu preciso saber o quanto que eu preciso para me manter na minha vida pessoal antes de falar qualquer coisa do meu negócio. Por quê? Adianta, né? A gente começa a investir dentro desse trabalho porque a gente quer ganhar dinheiro, né? Como é que eu entendo se eu estou realmente ganhando dinheiro ou se metade dos recursos que eu tenho está indo só para minha vida pessoal ou eu estou tirando o meu dinheiro da minha vida pessoal literalmente para bancar esse negócio, porque estou usando o cartão de crédito para fazer a compra dos materiais, né? E aí as minhas dívidas também estão relacionadas ao meu trabalho. Então, eu preciso olhar para essas finanças pessoais primeiro para conseguir ter uma ideia real do que realmente é custo meu pessoal e o que é meu custo da minha vida, da minha pessoa jurídica. Então, a gente começa sempre olhando para a nossa vida pessoal, olhando para as nossas finanças pessoais. E aí eu queria fazer um adendo aqui, né? Quando eu falo finanças pessoais, muitas vezes a gente tem essa ideia de
a responsabilidade e as contas são de uma única pessoa. Eu gosto sempre de lembrar que, apesar de a gente ter falar de finanças pessoais, a gente está falando aqui também das finanças da nossa família. Porque, às vezes, a nossa renda é a principal, pode ser a principal renda da casa, pode ser o principal complemento. Só que todo mundo vai usufruir daquela renda, né? A gente compra, gasta, tem os gastos com alimentação, tem os gastos cotidianos, com a estrutura da casa, tem gasto com saúde, enfim, gasto com transporte. Então, eu preciso, quando eu estou olhando para minhas finanças pessoais, pensar como a minha família está inserida aí nesses gastos, né? Será que eu estou colocando todo mundo na conta? Será que eu estou vendo realmente o que eu tenho de custo real na minha vida pessoal? Então, esse olhar para as finanças pessoais é olhar muitas vezes para a nossa casa e ter aquela conversa sincera e necessária com a família, né? De para onde está indo o nosso dinheiro. E aí, quando a gente começa a olhar para essas finanças pessoais, a gente começa a pensar nessa gestão, né, da minha vida financeira pessoal. O momento que eu sento e faço as minhas contas, levanto quanto que eu tenho de custo de vida, tudo direitinho na ponta do lápis. E às vezes as pessoas dizem, Dina, mas essa é a parte chata. É uma parte que é importante. Eu falo assim, vamos trocar o chato por importante. Porque eu começo entendendo que se eu me organizo, né, antecipadamente, referente às minhas finanças pessoais, aquele dinheiro para conseguir ter um momento de lazer, para poder realizar os sonhos, nossos objetivos em termos de família, ele começa a ser possível de começar a organizá-lo e conversar coletivamente. Bom, precisamos ajustar aqui os cintos daqui, porque queremos tal coisa, queremos atingir determinado objetivo. Então, organizar essas finanças, né, e também chamar a família para conversar sobre isso, desconstruir, porque tabu ainda é muito, o dinheiro ainda é muito tabu ainda na nossa sociedade. A gente não fala sobre dinheiro abertamente. E às vezes a gente fica com receio de se eu falar sobre dinheiro, talvez as pessoas vão começar, né, querer saber quanto é que eu estou ganhando, mas começa pelos custos, pela parte que é um pouco mais tranquila, né, pelas necessidades ali da família, enfim. E aí a gente começa nessas finanças pessoais falando como eu posso me pagar. Porque se eu tenho um negócio, né, trabalho hoje em dia, estou trabalhando, tenho os meus clientes, e aí tenho uma demanda do meu trabalho. Como eu determino quanto eu posso tirar, né? Quanto eu posso tirar do meu salário, do meu caixa ali, dos meus recebimentos, que é para pagar as minhas contas pessoais? Quanto eu posso tirar e quanto eu tenho que deixar lá para pagar os meus custos? Porque muitas vezes a gente está no nosso cotidiano, eu estou recebi do meu cliente ali, sei que tem um boleto para vencer, talvez semana que vem, ainda não tenho mentalmente qual o valor real desse boleto. Tem um boleto, tem um segundo, tem mais uma fatura do cartão de crédito. Então, qual é o seu custo de vida real, né? Quais são as suas necessidades e demandas pessoais, né, que você tem de fato? Eu preciso falar sobre isso, né? Eu preciso entender quanto que custa a minha vida, quanto que a minha família custa no meu cotidiano, quanto eu preciso ter mensalmente. Eu tenho uma frase que uma educadora financeira que eu conheço, ela falou assim uma vez para mim, disse assim, Dina, vários empreendedores entendem o seu caixa como se fosse quase um caixa 24 horas, né? Vai tendo uma necessidade, vou lá e saco mais um dinheiro, vou lá e saco mais um valor, vou lá e saco mais um valor. Essa ideia de pensar como eu posso me pagar e quanto tem, né? Quanto custa a minha vida, a gente começar a parar de olhar para o nosso negócio como essa ideia de caixa 24 horas, né? De que ele tem que ficar disponível ali quando eu precisar, ou quando falta alguma coisa, a gente corre, conquista, vai atrás de mais clientes, realiza a venda, fechou o serviço, realizou, recebeu o pagamento, agora recebeu, vou pagar tal conta, e aí próxima necessidade, próximo cliente, e aí depois eu vou vendo com os custos. A gente vai antecipar isso. Então, eu preciso determinar qual o meu custo de vida real, qual é a minha demanda, qual é a minha necessidade. E se você é uma pessoa que tem dívidas, por exemplo, quanto que custa, quais são as suas dívidas?
mesmo aquelas dívidas esquecidas, né? É uma dívida que eu nem olhei para ela, nem sei quanto que tá mais, porque ela está esquecida. Eu preciso determinar isso, escrever em algum lugar. E aí a gente costuma, quando as pessoas estão pensando nesse momento de quanto é o meu custo de vida real, eu geralmente oriento a gente fazer uma coisa chamada diagnóstico financeiro. O que é esse diagnóstico? Como se fosse um raio-x, assim, né? A gente senta, pega um caderno, né? Pega uma planilha, enfim, o que ficar mais confortável para você. Pega os seus extratos bancários, as suas faturas do cartão de crédito, né? E começa a fazer um levantamento dessas despesas, né? O que eu tenho de despesas ali mensalmente? O que eu tenho de custo real, né, no meu cotidiano? Se você quer dar uma olhada, entender esse custo de vida real, né, e com todas as informações, pode dar uma olhada para 2 meses anteriores. E aí, às vezes, a gente acha gastos que a gente nem sabia que tinha. E isso é extremamente importante, porque às vezes a sensação que a gente tem é que o nosso negócio não está gerando lucro. Às vezes as pessoas chegam e dizem para mim, Dina, não consigo, parece que, né, o dinheiro entra para um lugar e sai pelo outro, né? Não dá nem tempo de eu pensar sobre isso, não dá nem tempo de eu fazer o caixa. Por que eu não consigo, muitas vezes, deixar o dinheiro lá, fazer o meu caixa, né? Ter um valor disponível na minha conta? Porque eu sempre tenho uma demanda pessoal para arcar ou uma demanda profissional que não está planejada. E aí o mais desafiador é que como isso se repete, né? Várias e várias e várias vezes, né? É uma demanda, foi surpresa, Dina. Aconteceu isso, carro estragou alguma coisa, saiu da ordem. Mas será que isso não está acontecendo tantas e tantas vezes porque você não conseguiu parar e olhar realmente para quais são as suas necessidades reais, né? Qual o seu custo pessoal, qual o seu custo de vida? Então, a gente começa por aí, quando eu estou falando dessas finanças pessoais, né? E aí, no segundo ponto que a gente fala, né, que a gente vai trazer sobre esse custo de vida, entender esse custo de vida real, é a gente falar das nossas despesas fixas e variáveis. Então, eu preciso saber o que é fixo e o que é variável. Como é que eu entendo, né? Eu gosto sempre de lembrar que as despesas fixas são aquelas recorrentes. Então, olha aí para a sua fatura aí do cartão, para o seu extrato bancário, o que tem sido recorrente, né? Então, luz, água, internet, aluguel, financiamento, IPTU, IPVA, o que acontece aí dentro das suas finanças ali nos últimos 2 meses? O que você pagou de despesas fixas? Só que a gente tem um hábito que a gente visualiza já as despesas fixas inicialmente, já fácil. E esquece da segunda, né? Que é a despesa variável, que é aquilo que sai no nosso cotidiano, sai pouquinho em pouquinho. Então, essa despesa variável, né? Ela pode acontecer ou não de um mês para outro. Ela pode variar de acordo com o mês ou um momento familiar. Então, eu posso ter um gasto maior com alimentação, né? E aí eu acho que eu quero fazer um parênteses aqui, né? Para quem está pensando no seu custo de vida real, assim, né? A gente precisa determinar a nossa alimentação básica. Então, o que eu preciso disso de custo mensal para minha alimentação básica? Bom, depois disso, há aquele momento que eu vou no restaurante, o momento que eu saio para comer, o momento que eu dou uma volta, faço alguma coisa, como fora de casa, peço um delivery, peço uma teleentrega. Tudo isso é uma alimentação que é fora do que a gente tinha planejado inicialmente. Então, eu vou considerar isso como variável. Além disso, né, tem as despesas com farmácia, despesa com vestuário, tudo isso vai ser variável. E aí, a partir de eu entender qual é o meu custo de vida, qual as minhas despesas fixas e quais as minhas despesas variáveis, que eu vou conseguir determinar qual é o meu custo de vida real, da minha pessoa física mesmo, né? Quanto que a Dina precisa de salário para poder se manter mensalmente e pagar suas contas. Chegando nesse número, eu consigo ter uma ideia real, né, de quanto eu vou tirar do meu negócio mensalmente. E aí, é um ponto importante, né, que eu sempre trago, para além de quanto que eu estou determinando lá das minhas despesas fixas e variáveis, né, qual é o quanto que custa, né, mais a minha vida, o que eu tenho mais ali.
E aí eu queria falar sobre o cartão de crédito, porque o cartão de crédito ele é uma forma de pagamento e não muitas vezes um complemento de renda, né? Faltou alguma coisa, faltou dinheiro em caixa, a gente utiliza o cartão de crédito. E aí muita gente pergunta, Dina, é errado usar o cartão de crédito? Não, pelo contrário, né? Ele pode ser muito estratégico, porque eu posso utilizar ele para conseguir fazer compras planejadas, né? E organizar isso e entender o quanto que eu já tenho comprometido nos próximos meses a partir desse cartão de crédito. Mas eu posso utilizar ele de forma mais estratégica ou acabar tendo problemas com ele, porque quando eu não coloco limite para esse cartão de crédito, não acompanho quanto que está sendo o teto da fatura e vou deixando as coisas rolarem, ele acaba perdendo os limites, né? E eu acabo me perdendo no meio do caminho e isso acaba virando um problema para a gente. Então, eu preciso pensar mais estrategicamente, né? Se eu utilizo o cartão de crédito, qual cartão de crédito eu estou utilizando, quanto que eu tenho de limite mensal, qual é o meu teto de gastos. E se você utiliza o seu cartão de crédito também para o teu trabalho, né? Para às vezes, eu utilizo às vezes para fazer alguma compra. Acontece muito, tem muitos empreendedores que falam assim, Dina, a minha matéria-prima, os meus insumos que eu utilizo no meu trabalho, eu faço essas compras todas no cartão de crédito, porque é a forma como eu tenho para poder me organizar. Então, se você utiliza esse cartão de crédito para a sua vida profissional, para o seu negócio, é importante sempre separar. Tente separar um cartão que você vai usar para a sua vida pessoal, para os seus gastos pessoais, e um cartão que eu vou deixar concentrado só para as minhas compras, para as coisas que são relativas ao meu negócio. Isso vai fazendo com que eu consiga sempre recapitular o que tem nesse cartão de crédito. É referente à minha pessoa física ou é referente à minha pessoa jurídica? E eu sei que nem sempre é fácil fazer essa separação, essa distinção entre um e outro, mas é importante eu ter um cuidado e dar uma olhada a isso de uma outra forma, porque aí eu vou conseguir ter a tranquilidade de, na hora que as coisas estão ficando apertadas, eu sento, olho para esse cartão e digo, tá, beleza, eu posso gastar tanto nele, eu não posso gastar, ele está controlado ou não está. E a gente precisa lembrar que hoje no Brasil, o cartão de crédito, ele representa um dos maiores motivos do endividamento, né? Porque as pessoas acabam virando o cartão de crédito, acaba virando uma bola de neve, vem parcela, mais parcela, mais parcela. Ele pode ser um aliado, mas desde que eu consiga utilizar de forma organizada ali e de forma consciente também, entendendo que está indo ali dentro dele. Então, gente, é importante a gente sempre olhar para ele com cuidado, assim, inicial, né? Bom, seguimos aqui. Eu sempre trago um ponto importante também dentro dessa organização, tanto da vida financeira pessoal, como e falando também em termos de cartão de crédito, que é a gente aproveitar as contas digitais gratuitas. Hoje em dia, existem muitas contas digitais no mercado em que vai permitir que você consiga utilizar esse cartão sem pagar taxas, sem pagar anuidades, né? E consiga fazer uma boa gestão. Então, pensar nas contas digitais gratuitas como uma forma já de você separar até aquela conta que vai só manipular, pagar os seus gastos pessoais, né? Então, aquela conta que eu vou concentrar ali o pagamento das minhas despesas pessoais. Se eu tenho CNPJ, eu posso ter uma conta de pessoa jurídica e posso fazer a minha conta de pessoa física. Mas qual é a importância disso? Façam contas que sejam gratuitas, contas gratuitas, que a gente não gasta. Então, hoje tem o Nubank, tem Banco Inter, tem C6 Bank, tem uma série de bancos digitais. No final, eu vou deixar algumas indicações de contas digitais para vocês, para facilitar, muitas vezes, essa separação e essa organização desde o princípio. Bom, dito isso, né? Estou pensando nas minhas despesas, falei lá sobre as minhas despesas pessoais, o quanto que eu preciso me organizar financeiramente, como a gente faz isso na prática, né? Eu sempre falo, escolha uma ferramenta
que faça sentido para você. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, Dina, eu vou começar a me organizar e quero começar a me organizar fazendo uma planilha, né? Organizando isso dentro de um caderno ou dentro de um aplicativo. Escolha a ferramenta que esteja mais confortável para você. Não adianta eu pegar uma planilha que é super rebuscada, maravilhosa, tem várias funções, mas eu não consigo utilizar ela porque eu não consigo lidar muito bem com Excel. Então, escolha uma planilha que faça sentido para você. Pode ser uma planilha básica ali. Vou pegar e vou lançar o que eu tenho de despesa, vou lançar o que eu tenho, que eu posso ter de receitas, e aí eu vou começar a me organizar. Ou até um caderno, né? Eu sempre falo, pode ser um caderno. Se for um caderno, sempre deixe espaço para suas anotações. Eu posso anotar lá todas essas despesas, o que eu tenho para pagar, o que eu ainda tenho para receber, mas concentraliza, separa um caderno, de preferência um caderno pequeno, porque na correria do cotidiano, será que eu vou parar toda hora para fazer essa conferência, né? Olhar para ver o que eu estou pagando aqui, o que eu estou gastando, o que eu não estou gastando? Enfim, por isso que é tão importante ter uma ferramenta que eu consiga revisitar, que eu consiga utilizar, né, várias vezes. E aí, a terceira indicação que eu sempre deixo aqui é utilizar aplicativos, né? Baixar aplicativos no celular. Eu trouxe 3 indicações de aplicativos hoje, que é o Mobius, é um aplicativo bem simples, que baixa gratuitamente, dá para baixar na Apple Store e na Play Store. O Organize e o Simples Controle Diário, que são aplicativos que eu posso utilizar desde o início para fazer essa gestão das minhas finanças pessoais. Dina, não gosto de aplicativo, não gosto da planilha de Excel, vai para o caderno. Gosto da planilha, não gosto do aplicativo. Posso utilizar 2 ferramentas ao mesmo tempo, né? Posso fazer um modelo na planilha e utilizar o aplicativo no mesmo tempo? Pode, né? Da forma que ficar mais facilitada para você. Mas qual é a importância, né? De eu organizar esse orçamento, de eu colocar lá o que eu tenho de compromisso fixo todo mês, o que eu tenho de despesa fixa e as despesas variáveis que podem acontecer. Eu conseguir registrar em algum lugar para poder revisitar quando eu precisar e ao longo do mês também, conforme as minhas necessidades, saber quanto eu preciso para poder me manter sem ficar tirando toda hora do meu negócio, conforme os valores vão entrando. E eu acho que, adiantando um pouco do que eu ia falar lá no final, mas eu acho que cabe bastante aqui nessa parte do planejamento financeiro, quando eu estou organizando esse orçamento, eu já preciso fazer um planejamento já dos próximos meses. Então, projetar mês a mês, né? Colocar ali na ponta do lápis já o que eu tenho para dezembro. Por exemplo, eu sempre trago exemplo de dezembro. Dezembro é um momento de alta. Bom, para os instaladores, a gente tem um momento de pico nas vendas. A gente pode falar ali de um período que eu tenho um recurso a mais. Por quê? As pessoas estão recebendo o 13º, a gente está em épocas festivas, então vamos dizer que novembro, dezembro eu tenho uns recebimentos maiores. Só que a gente também tem despesas maiores em dezembro, despesas familiares, né? Então, como que eu vou administrar de fato essas despesas lá no mês de dezembro? Eu estou colocando na ponta do lápis que eu tenho esses gastos em dezembro, que eu acabo gastando com ceia de Natal, enfim, né? Ou até que lá em janeiro, né? Janeiro, fevereiro e março, a gente começa a pagar IPVA, paga escola, paga material escolar, paga custo com transportes, as coisas começam a aumentar. Como eu me organizo e me preparo para isso? Porque a gente tem o hábito, muitas vezes, de dizer assim, foi um momento específico, me surpreendi aqui com o mês. E aí eu digo, essa surpresa acontece todo ano, né? Porque todo ano a gente sabe que acontece sempre as mesmas datas comemorativas, os mesmos momentos, mas mesmo assim, muitas vezes eu não estou me preparando antecipadamente. Então, pensar o que vai nessa conta já antecipadamente na minha vida pessoal também vai me preparar para pensar dentro das finanças do meu negócio, quanto que eu vou colocar lá de metas de venda, entendendo que eu preciso ter mais ganhos em determinada época, né? Como eu vou colocar isso na ponta do lápis?
E, além disso, determinar também esse dia do seu recebimento, né? Às vezes eu não conseguir concentrar os meus recursos e tirar um salário no mês, tirar um valor do mês. Mas será que se eu organizar minhas retiradas semanais pelo que eu preciso para custear minha vida pessoal, será que daria certo, né? Já tentaram, né? Se não tentaram, tente, porque faz muito mais sentido, às vezes, tirar, em vez de tirar todos os dias, né, pontualmente, conforme a necessidade, deixar acumulado na semana e determinar que o meu recebimento vai ser toda sexta-feira. Então, vou olhar o que tem acumulado ali e vou conseguir fazer essa retirada para pagar as minhas contas pessoais. E assim as coisas vão ficando mais organizadas, né? Então, utilizem sempre, separem o dinheiro da minha pessoa física, o dinheiro da pessoa jurídica, tenham 2 contas para fazer essa separação e também para manter essa organização em dia. Bom, dito isso, né, falamos de planejamento financeiro, falamos sobre organizar as nossas despesas, né? O que mais a gente vai pensar aqui hoje, vai falar, né, sobre o nosso conteúdo? A gente vai começar falando agora sobre as nossas finanças do negócio. Bom, pensei que eu preciso ter o meu custo de vida lá real, preciso saber quanto que eu estou ganhando, né? Quanto que eu preciso ganhar para poder pagar as minhas contas pessoais. Agora, como é que eu começo a administrar essas finanças do negócio? Como é que eu entendo de fato, né? O que está indo dentro do meu negócio, quais são os meus custos, como eu faço essa gestão dessas finanças de forma mais facilitada para que isso fique mais tranquilo. Então, olhar para as finanças do meu negócio, começar olhando para as minhas finanças pessoais e olhar para as finanças do meu negócio depois, é entender se o meu negócio ele realmente está gerando lucro. E a gente precisa lembrar, faturamento é diferente de lucro, né? O lucro depois que eu descontei a minha mão de obra, depois que eu descontei todos os custos, as despesas do meu negócio, o que sobrou lá no final, aí sim eu estou determinando o meu lucro. O lucro é só o que sobra depois que eu paguei todos os meus gastos. Mas se eu não estou vendo o dinheiro, né, centralizado numa conta, não estou conseguindo ver o dinheiro entrar ou acumular, como é que eu entendo se eu vou ter lucro ou não, se eu estou tendo lucro ou não? Então, pensar essas finanças do negócio é entender se eu estou tendo lucratividade com esse negócio. Porque era o princípio de fazer a separação das contas. O que realmente eu estou me pagando, quanto eu estou me pagando e o que realmente é do meu negócio. Por isso que a gente entra nessa parte agora, na segunda parte, falando em finanças do negócio. E aí, para falar de finanças do negócio, eu começo a falar sobre precificação. Porque muita gente diz assim para mim, não sei se o valor que eu estou cobrando ele está adequado, ou se eu estou inserindo todos os meus custos na hora que eu estou cobrando do meu cliente, né? E eu não consigo ver o dinheiro sobrando na minha conta, né? A grande reclamação geral da nação. Dina, o dinheiro não sobra na conta. Tá, beleza. O dinheiro não sobra na conta, mas será que eu estou cobrando certo, né? Será que o meu preço ele está adequado para as necessidades que eu tenho hoje, para os custos que eu tenho de estrutura do meu negócio, né? Então eu tenho que entender nessa precificação, né, do meu serviço, se eu estou colocando o valor, incluindo o valor da minha mão de obra. Então, qual o valor da minha mão de obra? Se eu estou incluindo todos os custos da minha matéria-prima, dos insumos, dos equipamentos que eu preciso para trabalhar. Se eu estou colocando os meus custos de transporte, vou fazer uma instalação em um lugar que é bem distante, quanto que custa ir até a casa desse cliente, né? A gente estava conversando com algumas pessoas, entendendo quais eram as demandas e as necessidades, e aí um dos instaladores falou assim, olha, eu cobro uma taxa fixa, né, do cliente, né? Se até determinado valor eu cobro uma taxa fixa de deslocamento, né? E por outro, eu cobro um pouquinho a mais. E aí eu falei assim para ele, mas essa taxa fixa de deslocamento que você está cobrando, né? Ela realmente dá conta se o cliente morar lá do outro lado do mundo? E aí ele falou,
não sei, né? Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não, porque eu, para além de visitar esse cliente, eu tenho que ir comprar material, eu tenho que ir fazer toda uma movimentação, vou para casa, tenho todo um custo de deslocamento. Eu falei assim, esse custo de deslocamento, ele realmente está sendo cobrado no seu serviço? Será que realmente está colocando tudo na ponta do lápis? Então, na hora que eu estou precificando o meu serviço, né? Será que eu estou realmente vendo todos os custos reais que eu estou tendo com esse trabalho e orçando isso? Porque senão eu posso estar cobrando um valor abaixo do mercado, abaixo das minhas necessidades, e aí aquela sensação do dinheiro nunca ser o suficiente está aí, né? Porque eu não estou vendo os custos reais. Então, entrou o valor do meu cliente, mas eu tive um custo a mais de gasolina, eu tive um custo a mais para comprar material, né? Que eu não coloquei na ponta do lápis e que eu estava muitas vezes só fazendo a minha precificação pela concorrência. Então, às vezes, a gente está olhando para a precificação, olhando o valor de outro, ou fazendo até uma promoção, muitas vezes, que está sendo desvantajosa para a gente, mas a ideia de, preciso, tem algum dinheiro entrando. Não, gente. Então, sim, por isso que eu sempre saliento também, né? Nem toda promoção realmente é vantajosa para fazer no meu negócio. Às vezes, vale mais a pena parar, olhar, revisitar tudo, entender se aquilo está realmente dentro dessa necessidade. Bom, então, o que a gente precisa rever dentro dessa precificação, né? Eu sempre indico, faça uma análise rápida, né? Aí no trabalho de vocês, pensando o cotidiano, na prestação de serviços de vocês, o que você realiza enquanto rotina no cotidiano. E aí, essa análise rápida, a gente vai pensar em todas as etapas da realização do seu serviço, né? O momento que eu faço, que eu contato meu cliente por WhatsApp, que eu converso com ele, o momento que eu vou lá na loja fazer a compra da matéria-prima, do material que eu preciso para poder fazer uma instalação, para poder realizar um serviço, o momento que eu vou fazer uma visita técnica ao local, né? Fui lá fazer uma visita técnica, entender qual instalação precisa ser feita, né? Isso custou tempo, né? Teve um custo de deslocamento e já está ali correndo sua mão de obra. Ah, Dina, mas eu não consigo cobrar tudo isso do cliente. Calma, a gente vai chegar lá, né? Calma, a gente vai chegar lá. Então, eu preciso primeiro olhar para todas essas etapas da realização desse serviço. E aí, não precisa olhar para essas etapas, eu não estou dizendo para você, e agora eu vou, mínimo detalhe, centavo por centavo. Faz revisita o último serviço que você prestou aí, né? Quanto tempo teve para ter todo esse processo para entregar o trabalho final? Então, pensei em todas essas etapas da realização até o momento final ali da entrega total desse serviço para o meu cliente, tudo que eu tive de custo nesse período. Então, quanto que eu gastei de material, quanto que eu gastei de mão de obra, né? Quanto tempo levou para eu visitar esse cliente, para eu realizar esse serviço, para eu atender ele, para fazer, por exemplo, depois um acompanhamento, né? E aí deu tudo certo. Quanto tempo eu gastei de fato nisso tudo, né? Quanto eu gastei de transporte ao longo desse período? Teve um custo? Não teve um custo? Esse custo saiu por parte do meu cliente? Não saiu? Então, colocar literalmente, anotar isso num geral. E aí eu vou começando a entender literalmente se o que eu cobrei de fato valia a pena. E aí, um tempo atrás, eu estava conversando com o pessoal que trabalha com assistência técnica, né? E eles falaram assim: olha, Dina, às vezes só o fato do cliente me chamar para fazer orçamento, eu já estou saindo no prejuízo, porque né, eu não sei se ele vai fechar ou não. Então, às vezes essa pessoa começou a estabelecer um valor fixo, né, para poder fazer essa visita técnica, e aí esse valor poderia depois ser abatido se essa pessoa fechasse o serviço. Aí eu falei assim: olha, mas você entende que quando você vai visitar esse cliente, você tem um custo, e aí depois, no valor final que você está fechando, você está dando esse custo que você tem de bônus para ele, está diminuindo ainda mais o teu recebimento. Então, olhar para essas etapas da prestação do serviço é literalmente olhar esses momentos se
eu estou fazendo isso de acordo com a necessidade do meu cliente ou com a necessidade do meu negócio para a conta poder fechar de fato. Porque senão a conta, gente, não vai fechar e a gente vai ficar com aquela dificuldade de não ver o valor muitas vezes disponível lá para nós. Bom, dito isso, anotei os meus materiais, anotei a minha mão de obra, o transporte, todo o processo que foi para conseguir realizar essa prestação de serviço, para o que eu adquiri, quanto eu paguei em tudo isso. Aí a gente vai para 2 conceitos importantes, para os próximos passos. É a gente entender o que é o meu custo e o que é a minha despesa. Por quê? O meu custo, né, ele vai estar envolvido em toda a minha operação. Então, a mão de obra que eu utilizo, o material, se tem algum material específico que eu compro de tempos em tempos, né? Vou renovando aqui, tem no meu estoque. E aí eu preciso comprar de tempos em tempos para fazer a manutenção do meu trabalho. A matéria-prima que você utilizou, todos os equipamentos que foram comprados, tudo que envolveu a operação para ser entregue lá para o seu cliente, a gente vai determinar como custo. Porém, a gente estamos falando de um negócio e a gente quer que ele cresça. Se eu fizer investimento em marketing, né? Isso vai estar lá cobrado muitas vezes, vai estar dentro da minha precificação lá do meu cliente. Muitas vezes a gente não vai colocar isso na conta. Se eu imprimir uns cartões, né? Fiz um material visual para poder entregar na hora que eu estava fechando o meu trabalho, eu coloquei isso na conta, né? Eu considero isso não está na minha entrega final, então isso é uma despesa. Todas as coisas que não são necessariamente envolvidas para entregar esse trabalho, eu vou considerar como despesa. Só que, por que eu preciso entender essa diferença entre o custo e as minhas despesas? Porque eu posso ter várias despesas ao longo do meu negócio que vão comendo o valor que está no meu caixa. Então, se você não considera, por exemplo, alimentação, né? Dentro do seu orçamento, dentro da sua organização financeira do seu negócio, mas sai para almoçar, né? Quando vai visitar um cliente que é um pouco distante, fui trabalhar de manhã, como que eu vou, aí à tarde eu vou pagar a minha alimentação? Não anotei em lugar nenhum, nem cobrei do meu cliente essa alimentação, nem anotei ali no meu planejamento financeiro pessoal, nada. De onde que vai sair esse dinheiro da alimentação? Vai sair do seu caixa. Então, entender isso é muito importante, porque aí o custo ele vai estar sempre sendo gerado pela produção do seu serviço. Então, eu preciso ver tudo que tem de custo para saber se eu estou colocando de fato lá na minha conta final. Tenho gasto com a alimentação todo dia, né? Será que isso não está saindo da sua conta corrente todo dia, mas você não está cobrando do seu cliente a alimentação ou fazendo uma divisão entre os clientes que você tem durante o dia? Por isso que eu preciso entender essas diferenças desses conceitos e olhar, às vezes, para o nosso extrato bancário, lá para o nosso caixa, e ver o que está saindo de fato. Se são despesas que são acessórias, são coisas que foram sendo geradas no dia a dia, né, da operação desse negócio, ou realmente aquilo estava literalmente na prestação de serviço e eu não cobrei. Boa noite, Gabriela. Seja bem-vinda. Gente, deem um alô aqui, vocês que estão assistindo a gente, deem um alô aqui no chat, mandem dúvidas, aproveitem esse momento. Digam aí se está fazendo sentido para vocês, por favor. E aí, a gente fala desses custos e pensa que eles precisam ser divididos em 2 pontos, né? Em custos fixos e custos variáveis. E por que eu falo dessa diferença do custo fixo e do custo variável? Porque a gente tem uma sazonalidade, né? A gente tem momentos de alta e a gente tem momentos de vendas que estão mais baixas. E tem custos que eu sempre vou ter, independente se a minha venda está lá em cima ou se a minha venda está lá embaixo. Então, quando eu considero já lá no meu planejamento o que era custo fixo, o que eu tenho para pagar todo mês, né? Então, eu preciso considerar, eu comecei falando para vocês do salário, comecei falando para vocês do custo de vida real. Então, eu preciso colocar o meu salário como um custo fixo mensal. Eu preciso me pagar todos os meses, né? E isso vai me ajudar a fazer até o meu planejamento de venda. Quanto que eu tenho de custo fixo lá em março? Quanto que eu tenho de custo fixo lá em abril?
junho, julho, agosto, seja qual for o período de sazonalidade, o período que baixa as vendas de vocês. Qual é o custo fixo que vocês têm nesse período, né? Porque o meu custo variável, ele vai mudar, né, conforme a minha produção. Então, se eu tiver mais atendimento, se eu tiver mais prestação de serviço, eu vou ter mais gasto, porque eu vou ter mais compras, né? Então, eu vou lá na loja, eu vou fazer a compra dos insumos, da matéria-prima que eu preciso para poder prestar esse serviço. Agora, se a venda está baixa, né, é o momento que eu não vou lá fazer as minhas compras, porque eu não tenho serviço para serem prestados. Então, ele vai mudar conforme a nossa produção. Então, equipamentos que vocês utilizam para fazer na instalação são considerados custos variáveis, né? Tudo que você utiliza de material para esse trabalho específico vai ser considerado, pode ser considerado esses custos variáveis. E aí, tudo que você tem de fixo, mas que está na operação, que é a sua mão de obra, pode ser energia elétrica, pode ter, se tem um espaço físico, tem uma loja, alguma coisa assim, pode ser considerado também o aluguel desse espaço como custo fixo recorrente. Então, quais são os custos fixos e variáveis, porque isso já vai me ajudar a conseguir ter um outro olhar para o momento que eu estou tendo um pouquinho mais de ganho e para o momento que eu também estou tendo um pouco menos de recebimento, porque aí eu consigo entender como eu vou colocar isso na conta. E aí é importante, o custo ele sempre entrará diretamente no meu preço de venda. Então, levantar tudo isso, saber quanto que eu tenho de custo mensal, né, do meu negócio, qual é o custo para prestar esse serviço, vai me ajudar a cobrar um valor correto, a fazer uma precificação adequada e não ficar com aquele sentimento de que eu realmente paguei para trabalhar, porque muitas vezes a gente acaba ficando com esse sentimento de que acabou ficando no 0 a 0, né? Porque eu tive esse custo com o material, tive esse custo com o meu tempo, né? Paguei, fiz toda uma movimentação, e quem nunca, né? Acontece com todo mundo em algum momento da vida. Sempre tem um momento que a gente acaba pagando para trabalhar. Já aconteceu comigo, tenho certeza que já aconteceu com outras pessoas pontualmente. Mas para que serve essa situação? Serve para eu entender se cotidianamente eu estou pagando para trabalhar ou se eu estou conseguindo tirar lucro de tudo isso, né? Lucro deste negócio, que é o nosso principal foco e é o nosso principal objetivo aqui. Bom, dito isso, consegui ver isso na ponta do lápis, coloquei os meus custos lá, independente da forma como vocês utilizarem para fazer o controle, vou falar disso, vou trazer indicações de sistemas para fazer esse controle mais para o final, mas independente de qual for a sua forma de controle, faça esse levantamento. Tenha esse olhar para os seus custos para entender realmente se esse caixa ele está adequado ou não, ou se você não está tendo prejuízo. E aí, o que realmente vai na conta na hora que eu estou pensando na minha precificação, que eu preciso colocar na conta, né? E relembrando aquilo que eu estava falando lá no início, o lucro, ele é diferente de faturamento. Então, uma coisa é lucro. Depois que eu descontei, peguei o meu faturamento, que foi a soma de todas as minhas receitas. Então, tudo que entrou, toda a soma das minhas vendas, eu vou considerar como faturamento. Depois que eu descontei os meus custos, as minhas despesas, a minha mão de obra, aí sim eu consigo considerar que eu tenho lucro. Então, o meu lucro é só depois que eu descontei tudo. E eu preciso olhar se realmente hoje o meu produto, o meu serviço, ele está me dando lucro. Como a gente entende isso? Porque aí eu vou olhar o que está indo nessa conta, né? O que está indo nessa conta? Eu estou colocando os meus custos fixos, né? Nem que seja um pouquinho. Se eu tenho o valor da minha mão de obra, né? Eu estou colocando as minhas horas de trabalho determinada nesse valor desse serviço. Eu estou considerando esses custos variáveis, é todo material. Às vezes você tem um material que compra para realizar vários serviços. Eu já vi várias pessoas empreendedoras que traziam isso. Dina, mas isso eu compro e eu atendo muita gente com ele. Mas eu falei, mas a uma hora acaba esse material. Então, tem algum custo variável que eu não estou colocando na ponta do lápis, mas que frequentemente eu preciso acionar? Então, olhem para isso.
Depois eu vou falar da nossa mão de obra, né? Eu estou colocando a minha mão de obra de forma adequada ali, eu estou conseguindo ver as minhas horas de trabalho, os custos de deslocamento, tudo mais que eu tenho. E a minha margem de lucro, eu estou considerando ali uma margem de lucro, depois que eu descontei todos esses custos, eu estou calculando quanto que de fato está sobrando dentro dessa prestação de serviço, eu estou colocando isso na conta ou não, estou considerando só no geral. Porque às vezes, se eu não fizer essa conta de fato, né, de quanto que eu estou vendendo e descontando tudo isso, eu não vou conseguir entender se eu tenho margem de lucro ou não. Então, precisa olhar. Comprei uma peça e estou repassando ela para o meu cliente, né? Quanto que eu estou colocando a mais em cima dessa peça? Coloquei a minha hora, meu tempo de deslocamento, comprei alguma outra coisa que eu tenha comprado no meio do caminho para poder entregar para esse cliente. Então, tudo isso vai contar na hora que eu estou fazendo essa conta. Bom, beleza. Já entendi tudo isso, né? E agora para onde que a gente parte, né? O que eu faço com todas essas informações, né? E eu sei que é bastante informação, e o nosso objetivo aqui não é a gente sair daqui com a fórmula mágica, né? De agora está tudo resolvido dentro do nosso negócio. Não. É literalmente a gente ter ideias, saber para onde a gente está partindo, de onde a gente está partindo, para onde a gente está indo de fato, para poder administrar e fazer a gestão desses recursos de forma mais facilitada. Bom, dito isso, daqui por diante, a gente precisa pensar quais são as formas que eu estou controlando o meu dinheiro, né? Então, como é que você está controlando esse valor que está entrando? Olhei para a minha precificação, olhei para o meu custo de vida, né? Olhei quanto que eu preciso para poder me manter, olhei quanto que eu estou vendendo o meu serviço hoje, os meus produtos, e aí coloquei na ponta do lápis, entendi tudo. Bom, agora quais são os próximos passos, né? Depois que eu visualizei os meus custos e o meu lucro. Eu preciso começar a pensar, eu montei algum controle financeiro? Porque é importante eu entender que esse controle financeiro, ele é essencial de ser feito. Eu preciso, em algum momento, parar para ver as minhas entradas, ver os meus recebimentos, para saber se eu estou realmente pagando e fazendo todas essas divisões, todos esses custos estão saindo do lugar certo e tudo direitinho. Então, eu preciso montar o meu controle financeiro. E o controle financeiro, ele também serve para lá, quando a gente estava falando da vida pessoal e da vida da pessoa jurídica, né? Fiz essa separação. Eu estou realmente me comprometendo de tirar os meus recebimentos, né? De tirar o meu valor da minha mão de obra, o meu valor de salário ali que eu preciso para me manter, ou estou tirando a mais do que eu deveria? Porque às vezes a gente acaba literalmente quase se auto-sabotando. Eu só vou tirar mais 100 aqui, alguém da família precisou alguma coisa, vou tirar mais 200 aqui, vou tirar mais 300 ali. Então, eu acabo tirando vários valores da minha conta e não olhando para isso. Então, o controle financeiro, ele serve para eu entender quais são as minhas despesas, os meus custos, e também entender se eu estou realmente tirando os meus gastos, tirando o valor da minha mão de obra. E no passo 3, nessas formas de controlar o seu dinheiro, eu preciso pensar nesse planejamento dos próximos meses. Porque a gente estava falando até anteriormente dos momentos de alta e dos momentos de baixa, né? Então, o que eu faço para me prevenir nos momentos de baixa? Eu preciso começar a planejar isso antecipadamente. Então, eu olhar para os meses e ver o quanto que eu tenho já de contas comprometidas, que eu estava falando lá para vocês dos custos fixos, já vai me dar um outro parâmetro bom, né? No momento de baixa eu tenho tais e tais gastos. Então, como eu vou me planejar, qual caixa que eu tenho que chegar lá, quanto que eu tenho que ter de saldo na conta para poder chegar lá no mês que vai ter uma baixa nas minhas vendas, para conseguir realmente me organizar e ter um fôlego e não entrar no desespero. E aí eu sou bem sincera quando eu falo sobre planejamento dos próximos meses, porque às vezes quando a gente está falando de planejamento, as pessoas dizem assim, Dina, isso é muito chato. Eu falo, às vezes pode parecer um pouco chato, mas é extremamente necessário. É quase
Não dá para, eu digo assim, não dá para abrir mão disso. Por quê? Se eu abro mão, eu vou chegar no momento de baixa, vou chegar no momento que as minhas vendas caíram, e aí eu vou ficar naquela sensação, né, da preocupação. E agora, como é que eu pago os meus gastos? Como é que eu pago os meus custos, né? Como é que eu tiro o meu salário desse negócio? Então, para eu conseguir olhar para esse negócio, ter uma vida financeira, ter uma tranquilidade financeira um pouco maior, é muito importante que eu faça esse planejamento dos próximos meses. A Ingrid botou aqui, obrigada pelas explicações essenciais, Amanda. Obrigado, Ingrid, por nos acompanhar. Quem mais estiver aqui, gente, pode dar um salve aqui no chat. E se vocês quiserem mandar alguma dúvida, alguma pergunta, estou por aqui, estou atento, então podem mandar também dúvidas e perguntas para nós. Bom, estamos falando de quais formas eu posso controlar o meu dinheiro. Então, eu começo a entrar num ponto bem específico. Preciso controlar esse dinheiro e preciso fazer esse planejamento. Por onde que eu vou começar? O que eu vou fazer? Eu quero trazer o primeiro ponto, falar sobre a importância do fluxo de caixa para o nosso negócio. O que é esse fluxo de caixa? É um momento, é um lugar em que eu registro todas as minhas entradas e as minhas saídas do meu negócio. E eu acho o fluxo de caixa uma das ferramentas mais importantes que eu tenho do meu negócio, porque eu entendo qual é a forma de pagamento que os meus clientes mais usam, eu consigo entender quais são os períodos do mês que eu tenho maior venda, um pico de vendas, né? Quais são os períodos do mês que eu tenho menor, né, venda, que eu tenho uma dificuldade maior de conquistar os meus clientes, de acessar, de realizar as minhas vendas. Eu também vejo quais são os momentos do mês que eu tenho mais saídas, então que eu tenho mais despesas a pagar nesse período determinado. Tudo isso eu consigo analisar no meu fluxo de caixa. E aí muita gente às vezes pergunta, Tadina, mas o meu fluxo de caixa, eu preciso fazer ele aonde? Eu posso fazer ele no caderno? Eu posso fazer ele numa planilha? Eu tenho que fazer obrigatoriamente numa planilha? Vocês lembram que eu falei inicialmente sobre as contas digitais, né? As contas digitais, elas servem também para isso, para você organizar esse fluxo de caixa. Por quê? Se eu consigo ter uma conta, né, que eu vou concentrar todas as saídas e as entradas do meu negócio, se eu baixar esses extratos bancários, esse ainda não é o seu fluxo de caixa final, né? Se eu baixar esses extratos, transformar isso numa planilha ou subir num sistema, num aplicativo, eu consigo organizar as informações um pouco melhores. Então, consigo categorizar lá e dizer, olha, esse recebimento foi referente a tal cliente, né? Esse depósito é referente a isso. Eu consigo ter um olhar mais estratégico. E isso vai fazendo com que eu consiga tomar decisões melhores. E, às vezes, o tempo de tomada de decisão que a gente tem no cotidiano é pequenininho, né? Às vezes chega, eu já tenho que pensar se eu faço a compra, se o fornecedor chega, quantas vezes eu vou pagar, se eu vou pagar em 3 vezes, em 10 vezes, como eu vou fazer, quantos boletos eu já tenho. Então, como eu vou ter todas essas informações muito rápidas se eu não tiver um controle financeiro, né? Porque eu vou acabar parando e vou acabar muitas vezes tomando decisões que não estejam adequadas ao nosso negócio. Então, é muito, 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 muito importante olhar para essas entradas e saídas desse negócio, olhar para esse fluxo de caixa, tirando essas informações mais estratégicas possíveis, né? Do que tem, como que os meus clientes estão me pagando, quanto tempo, enfim. Tudo, de fato, eu consigo olhar essas informações lá no meu fluxo de caixa. Bom, para além disso, o que mais a gente precisa ter? Eu sempre falo do nosso controle de contas a pagar. Boa noite, Camila, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu sempre falo da nossa contas a pagar, esse controle de contas a pagar. O que seria isso, né? Esse controle de contas a pagar? O que eu já tenho de boletos comprometidos nos próximos meses? Então, a gente sabe que vocês têm uma possibilidade. Se eu vou fazer a minha compra lá na Andufrio, posso fazer um parcelamento no boleto. Eu vou ter um prazo de pagamento, né?
estou colocando dentro do meu controle financeiro já quais são os boletos que eu tenho para pagar da matéria-prima que eu comprei, lá dos insumos que eu comprei, do material que eu adquiri. Eu já estou colocando esses prazos ali internamente dentro da minha organização financeira. Então, o controle de contas a pagar, ele não serve só para eu anotar ali as contas que eu tenho para pagar no mês, mas principalmente os prazos, né? Em quanto tempo eu tenho? Eu tenho 2 boletos que vão vencer para a mesma época. O que eu preciso? O que eu tenho no meu caixa para conseguir pagar, quitar esses boletos? A gente antecipa aquele momento que às vezes a gente fica só no e agora, o que eu faço? Vários boletos para pagar, vários boletos, vários momentos para correr atrás. Por onde eu começo? Qual a conta que eu vou pagar primeiro? Então, o controle de contas a pagar, ele serve para a gente fazer esse registro desses compromissos financeiros a serem pagos, mas já elencando para uma ordem de prioridade. E aí, às vezes, algumas pessoas vão dizer assim, Dina, mas como é que eu determino prioridade quando tudo precisa ser pago? Bom, né? Aí vem o detalhe, né? O pulo do gato, né? Como a gente diz. Se eu tenho um controle de contas a pagar, né? Coloquei lá quais são as datas dos meus boletos. Eu olhei, na hora até que eu vou escolher qual é a minha prioridade de pagamento, eu vou olhar qual é os juros que vai correr em cada boleto. Tem multa? Tem juros de atraso desse boleto? Não tem? Bom, qual é o nível de prioridade, né? Tem uma conta pessoal para pagar, preciso fazer uma retirada do meu caixa. Tem uma conta pessoal e tem uma conta do meu negócio. Eu posso pensar qual é o meu nível de prioridade aqui. Se eu atrasar essa conta pessoal, como ela fica na minha vida financeira pessoal? Se eu atrasar isso aqui no meu negócio, eu vou ter problemas com o meu fornecedor, né? Eu vou ter dificuldades de fazer novas compras. Então, o principal estratégico, assim, né, de conseguir colocar todos esses registros financeiros a serem pagos eu conseguir olhar o que eu já tenho comprometido nos próximos meses, para eu conseguir ter esse fôlego. E aí, voltando lá no princípio, né? Se eu tenho uma sazonalidade, esse momento de alta, esse momento de vendas mais baixas, eu consigo administrar melhor as minhas demandas financeiras, né? E é importante, no meu contas a pagar, né? Se eu tenho um boleto, né? Quantas parcelas eu tenho para pagar dentro desse boleto? Se eu fiz algum tipo de financiamento ou algum tipo de empréstimo, quanto que eu estou pagando nessas parcelas? É importante a gente sempre trazer, né? Eu sempre gosto de trazer essa informação. Se você tem um empréstimo, alguma coisa assim que você fez para o seu negócio para conseguir ter mais capital de giro, enfim, você precisa sempre olhar, né? Qual é o custo que essa dívida está tendo para você, como que isso está impactando dentro do seu negócio. E lembrar que sempre tem uma estratégia que eu sempre trago, que é fazer a portabilidade da dívida. Eu poder saber que eu posso levar um financiamento, um empréstimo bancário para outra instituição financeira e tentar negociar. Então, dentro desse controle de contas a pagar e colocar o que eu tenho de compromissos ali, eu posso já fazer uma escala dessas necessidades e já pensar que, bom, esse financiamento, será que eu consigo negociar para ficar com uma parcela que está mais adequada à minha estrutura hoje financeira? Tudo isso eu vou considerando. E os pagamentos, né? O pagamento é feito por Pix, é feito por débito, né? Eu consigo negociar prazo de pagamento com esse fornecedor? Não consigo negociar, então tá. Então ele vai vir para o meu eixo de prioridades dentro do meu negócio. E isso tudo, gente, fala sobre fazer o nosso controle financeiro. E quanto mais eu trouxer isso para o meu campo da minha rotina, do cotidiano, e eu sei que são muitas tarefas, muitas vezes, para a gente fazer, e isso acaba ficando de lado. Mas isso vai facilitando, então eu preciso dar o start, né? E depois ir atualizando essa forma desse controle financeiro. Bom, o segundo ponto que eu falo aqui de controle financeiro é a gente pensar nas nossas contas a receber, né? As contas a receber que a gente tem dos nossos clientes, né? O que eu tenho para receber hoje, né? Quanto que eu tenho no jogo colocado ali
no mercado, prestei tal serviço, né? Esse controle de contas a receber é o controlar tudo que entra, né? E ao mesmo tempo ele me dá uma possibilidade de projetar as minhas entradas. Então, como é que eu sempre trago um exemplo? Quando a gente faz um parcelamento no cartão de crédito, então realizei uma venda, prestei um serviço e parcelei lá no cartão de crédito para o meu cliente. E a maquininha que eu estou utilizando, ela não faz o pagamento integral ali, ela vai pagar conforme as parcelas vão sendo descontadas, né? Se eu tenho essa projeção de entradas e eu coloco isso, né, pensando quanto que isso vai gerar de receita nos próximos meses, eu tenho uma possibilidade de administrar isso um pouco melhor e não precisar fazer a antecipação de recebíveis. Porque às vezes eu estou fazendo uma antecipação de recebíveis e isso está impactando diretamente no quanto que está sobrando de fato dentro do meu negócio, né? Porque eu estou pagando uma alta taxa lá para antecipar os recebíveis do meu negócio. Então, olhar para isso, ter um pensamento estratégico, né, dos meus recebimentos é muito, 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 muito importante. Projetar todas essas entradas é muito, muito, muito importante. Bom, Adina, não tenho entradas para projetar. Estou tendo dificuldade porque as vendas estão entrando e já está saindo ao mesmo tempo. Tenho colocado metas de vendas, então esse controle de contas a receber ele também serve para esse momento. Eu coloquei alguma meta de venda, né, para eu atingir para eu controlar durante o mês, né, de quanto eu gostaria de chegar de faturamento, quanto eu gostaria de ter de vendas no mês. Coloquei alguma meta. Tem algum momento que eu estou conseguindo utilizar estrategicamente nesse momento? Então, fazer essa projeção de entradas também entra em desenhar um planejamento de vendas para nós, porque aí eu consigo entender realmente se isso que está entrando no meu negócio está fazendo sentido para ele ou quais são as ações que eu preciso fazer. Preciso divulgar mais, preciso contatar com clientes antigos, o que eu preciso fazer. E aí, nesse controle de contas a receber, eu sempre trago a importância de a gente falar desse tempo de recebimento, que eu estava comentando com vocês anteriormente, e os descontos, né? Se eu vou receber por Pix, o valor cai direto na minha conta, eu estou incentivando os meus clientes a me pagarem mais por Pix, por débito, por crédito, né? Quais são as condições que eu estou prestando? Porque às vezes acontece de as pessoas projetarem, pensarem numa promoção, pensarem nas suas vendas e não colocarem as taxas, né? O quanto que custa, né? De fato, estar prestando esse serviço, quanto que custa vender por essa forma de pagamento, vender no crédito, né? Vou utilizar uma venda, vou utilizar tal maquininha, vou utilizar o PicPay, por exemplo. Quanto que custa vender através dessa forma de pagamento? Então, eu preciso olhar para isso já e pensar já nesse desconto que eu vou ter nessa forma de recebimento, né? Porque esse meu cliente está me pagando pelo cartão de crédito, pelo cartão de débito, mas para esse valor cair na minha conta, eu não estou recebendo o valor integral, eu estou recebendo já o valor descontado. E aí, às vezes, mentalmente, a gente está contando com o valor inteiro, mas na prática está caindo só o valor líquido. Então, estar atento a isso é extremamente importante também. E aí, eu comentei bastante sobre esses períodos de baixa, né? Mas o que a gente faz nesse período de baixa? Como a gente começa a construir estratégias para evitar o momento em que a gente olha para o nosso negócio, vê que tem uma baixa nas vendas e começa a ter não conseguir lidar com os nossos custos, né? Com todos os compromissos financeiros que eu tenho com esse negócio. Então, o que eu faço no meu período de baixa, né? Eu trouxe algumas dicas e orientações para vocês no contexto geral, assim, para ajudar, né, em ideias que a gente pode pensar. Mas a primeira coisa que eu sempre falo do momento do período de baixa é a gente começar se antecipando a ele. Então, planejem o período, né? Quantos meses, quanto que eu preciso de salário nesse período? Quais são os custos fixos?
eu tenho algum tipo de reserva, eu consigo desenhar algum tipo de reserva e olhar para o meu negócio que esse mês está formando um pouco mais de caixa, eu consigo fazer uma reserva aqui para garantir esse valor para esse período da baixa, né? Quais são as contas a pagar que eu vou ter nesse período? Então, lembra que eu estava falando dos boletos, né? Dos prazos dos boletos? Se eu estou olhando para os prazos dos meus boletos e entendendo já o que eu tenho comprometido, eu também consigo fazer uma administração melhor desses recursos. Quais são os gastos extras que eu posso ter para esse período? Tem algum gasto, por exemplo, eu tenho um gasto com alguma compra determinada ou com alguma taxa. A gente agora está no período do imposto de renda, né? Para pessoa física e para quem é MEI tem a sua declaração anual de faturamento para fazer. Eu tenho algum gasto com o imposto de renda, por exemplo, eu tenho algum gasto para fazer a minha declaração lá de faturamento anual com o meu contador. Se eu não tenho contador, eu mesmo faço, mas tem alguma coisa nesse momento? E a minha meta de vendas antecipadas, né? Então, eu posso determinar, distribuir esse valor que eu preciso para o momento de baixa, que eu já anotei antecipadamente, e distribuir ao longo dos meses anteriores com pequenas metas complementares de vendas para conseguir chegar nesse valor do período de baixa e ter literalmente, minimamente, um caixa para conseguir me sustentar, para conseguir ter tranquilidade. E assim, gente, faz muita, muita diferença, né? Eu trabalhava com uma empresa que eu conversava sempre com eles, olha, se vocês sabem que o período de dezembro de vocês, era, no caso deles, era uma assistência, tinha um período muito ruim, porque tinha um período muito grande de feriados ali, do final de ano, então se perdia muito tempo no funcionamento, nos dias mesmos do mês. Bom, vamos se prevenir já para o mês de dezembro. A gente sabe que todo ano acontece o mês de dezembro e a gente sempre tem essas necessidades. O que a gente vai fazer? Estabelecer, bom, os momentos, os meses de pico, se novembro, setembro, outubro é um mês que tem mais recebimentos, vamos colocar uma margem a mais ali, vamos reajustar esse valor desse preço de venda para garantir que vai sobrar um pouquinho mais para conseguir cobrir esse período determinado. Então, planejem esse período, é essencial e faz muita diferença para não chegar e tomar, né, todo aquele susto no período que realmente chegar o período de baixa. E para além disso, né, pensar qual é a necessidade de capital de giro, né? Como que eu estou utilizando? E aí eu trouxe lá na minha, quando eu falei dos gastos pessoais, do cartão de crédito. Eu utilizo hoje o cartão de crédito como forma de pagamento para comprar matéria-prima, os insumos para o meu negócio, né? O que isso tem a ver com capital de giro? Porque o capital de giro é essa diferença que eu vou precisar dos recursos que eu tenho disponíveis hoje dentro do meu caixa e as somas das despesas e as contas que eu tenho para pagar. Então, quanto que literalmente está sobrando, né? Dentro desse caixa, quanto que eu tenho de capital de giro para poder fazer compras, para poder pagar novas despesas, para conseguir manter a operação do meu negócio. E às vezes a gente faz essas compras no cartão, né? Vou comprar um material, vou comprar um equipamento, faço essa compra parcelada para garantir que eu vou receber agora esse valor e eu vou pagando essa compra desse equipamento aos poucos. Mas aí o ponto de atenção, se você utiliza o seu cartão de crédito estrategicamente para esse momento, você precisa lembrar que no momento de baixa, esse parcelamento, ele também vai acontecer. E se eu começo a concentrar todos os meus gastos, né, esporádicos que eu tenho no meu cartão de crédito, no período da baixa ali, a fatura, quando vai vir no próximo mês, ela vai vir aumentando e aumentando e aumentando. Então, eu posso utilizar estrategicamente esse cartão para comprar equipamentos, mas eu preciso entender quanto de capital de giro, quanto que eu teria que ter no meu caixa para poder manter a operação desse negócio nos próximos meses. Por isso que é tão importante determinar quanto que o seu negócio ele precisa de capital de giro hoje. E aí, para a gente indo para a nossa reta final aqui, que a gente já está no nosso horário,
eu queria trazer dicas gerais para você que está começando ou já tem uma organização dentro do seu negócio, né? O que pode fazer, o que pode implementar para além dos conteúdos que a gente já trouxe anteriormente. Então, essas são umas dicas mais gerais, assim, né? Para a gente ir finalizando. Primeiramente, eu trouxe a indicação, né, das contas digitais gratuitas, que hoje tem. Eu posso ter minha conta digital PJ gratuita, sem ter custo nenhum, e com acesso, muitas vezes, a cartão de crédito para poder fazer a compra das minhas matérias-primas ou conseguir administrar alguns custos do meu negócio, com possibilidade também de investimentos para quem quer fazer. Então, hoje tem o Nubank, tem o C6 Bank, o PagBank, o Banco Inter, que permitem que a gente tenha contas digitais gratuitas na nossa pessoa jurídica, né? Sem ter custo nenhum com o banco. E eu sempre oriento, não tem nenhuma conta de pessoa jurídica, MEI, ou quer ir mudar, quer fazer o desenquadramento, ir para uma empresa, ir para o Simples Nacional, virar uma empresa de pequeno porte, né, uma microempresa, né, continua utilizando uma conta digital, porque vai ter facilidade para fazer a gestão desses recursos e, ao mesmo tempo, sem custo nenhum para ti. Então, vou conseguir fazer a administração desses recursos sem ter gastos com pagamento de anuidade, enfim. Eu, particularmente, isso não é publi, não é divulgação, mas eu utilizo hoje dentro do meu negócio o Banco Inter e o C6 Banks, que são 2 bancos digitais que eu acho que, em termos de ferramentas, conseguem apresentar ferramentas bem completas para quem é microempreendedor, para quem tem o seu negócio, e também até na conta de pessoa física também, os dois têm funções bem interessantes, mas os outros, Nubank e PagBank também. Passei demais. A outro ponto que eu ia trazer aqui é as ferramentas de controle financeiro. Eu falei lá sobre... lá na parte da organização financeira pessoal, sobre indicação de aplicativo, mas trago aqui, se você está organizando o seu negócio, 4 dicas de ferramentas que você pode utilizar. E aí eu separei em 2 dicas, para quem é microempreendedor e para quem já está estruturando um pouco mais esse negócio, tem outras pessoas que estão trabalhando com você para te ajudar, enfim. Primeiro deles é o Conta Azul, que é um sistema de gestão financeira que nos ajuda a fazer cobrança, a controlar todas as nossas entradas e todas as nossas saídas, todos os custos. Tem lá a possibilidade de fazer planejamento financeiro lá também, de planejar, já colocar os gastos dos próximos meses, os seus custos, enfim. E o Market Up, que é esse aqui que está em laranjinha. E por que eu dei uma frisada no Market Up? Porque ele é gratuito. O Conta Azul ele tem um custo mensal, mas ele é gratuito. E para quem trabalha com prestação de serviço e também trabalha com comércio de produtos, ele serve para os dois. Então, ele é um sistema que eu consigo utilizar no celular, eu consigo utilizar no navegador da web, eu consigo baixar o sistema para o meu computador. Se você tem um espaço físico que faz a venda, né, cotidiana e quer utilizar um sistema para fazer esse controle, o Market Up ele tem essa gestão financeira bem interessante, assim, integrada e de forma gratuita. Ele tem a versão paga lá, mas ele tem essa parte que é bem interessante, que é gratuita para todo mundo acessar. E baixa lá, ele é um aplicativo que é o sistema que é do Sebrae, então ele tem vários módulos e várias versões lá dentro. E depois, para quem está começando e quer fazer essa gestão também financeira, eu trouxe o Mobius e o Organize, que ele também pode ser utilizado para o negócio, né? Apesar dele ter essa versão mais finança, parecer que tem uma versão mais de finanças pessoais, ele pode ser utilizado para fazer a gestão financeira do seu negócio também, e para te ajudar a fazer toda essa organização. E aí vocês vão conseguir ter um olhar um pouco mais apurado. E é importante, gente, né? Eu sempre falo isso, eu digo para as pessoas assim, Dina, mas isso tudo é muito difícil, né? Começa um passo de cada vez, né? Começa organizando as suas finanças pessoais, depois vai para as finanças do seu negócio, né? Começa fazendo controle das suas contas, do que tem para pagar, depois vai para contas a receber, começa a fazer as projeções.
aos poucos, tu começa tendo uma visão mais gerencial. E aí isso facilita para que muitas vezes eu consiga entender, tá fazendo sentido esse trabalho que eu estou fazendo aqui, esse valor que eu estou cobrando, a minha precificação está correta, eu não preciso ter um tempão para poder pensar, porque eu consigo ter essas informações de uma forma mais nítida e organizada. Porém, como muitas vezes a gente já tem essa resistência, né, de olhar para esse financeiro, encontrar com as nossas finanças, eu sempre digo, coloca aí na sua agenda o que eu chamo de date financeiro, seu encontro com as suas finanças, né? Anota um dia da semana que vai fazer esse controle, que vai olhar como é que foi as vendas da semana, o que saiu de custo, o que foi de compras, né? Quais os boletos precisam pagar, tudo isso. Tire esse período, né, de um dia, uma hora de um dia da semana para começar a implementar esses controles ao mesmo tempo, porque eu começo a ter mais instrumentos para conseguir ter esse olhar mais gerencial e tomar decisões melhores. E aí, nos momentos de alta e nos momentos de baixa, primeiramente, quando o caixa está sobrando um pouco mais, eu sei o que fazer com esse recurso, vou construir a minha reserva lá, vou deixar esse valor acumulando. Se está faltando, o que eu vou determinar como prioridade dentro do meu negócio? Não preciso entrar no desespero, que eu consigo olhar para isso de uma forma mais nítida. Mas era isso, gente, o que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, quem acompanhou a gente até aqui. E eu vou deixar aqui os meus contatos para vocês. Quem quiser nos contatar depois, quiser tirar dúvida, alguma coisa assim, o WhatsApp, o nosso arroba do Instagram e também o nosso e-mail. O nosso e-mail é meajuda@dinaprates.finanças. Nos sigam lá no Instagram, Dinaprates Finanças, que a gente compartilha bastante conteúdo, vai ajudando as pessoas a organizarem as suas finanças, organizarem a sua vida. Então, a gente já começa desde aí, né? Já incrementando e já olhando para o nosso dinheiro de uma outra forma. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, né? Fiquei bem contente de estar aqui com vocês. E aí, agora, eu passo para a Pamela aqui para a gente fazer a finalização do nosso encontro de hoje. Obrigada, gente. Vou tirar aqui. Então tá, pessoal. Muito obrigada por quem acompanhou até agora. Foi um prazer. E a gente vai compartilhar agora um videozinho da do Frio. E é isso aí. Muito obrigada. Até a próxima. Estamos presentes em lares e empresas do Brasil inteiro, transformando ambientes e proporcionando mais conforto e tranquilidade aos nossos clientes. Tanta dedicação nos transformou no que somos hoje, uma das maiores empresas de refrigeração e climatização do Brasil, com lojas espalhadas por todo o país. Temos tudo o que você precisa em ar-condicionado, refrigeração comercial, energia solar, câmaras frigoríficas e sistemas VRF. Além de trabalhar com as melhores marcas de peças, eletrodomésticos e muito mais. Apostamos na personalização para obter resultados surpreendentes. Por isso, fizemos parte da solução de projetos para grandes marcas e empresas. Estamos em diversos canais para atender todos os públicos e garantir mais agilidade na entrega. Do Frio, há 25 anos, especialista em climatização e refrigeração.